Então o tema de hoje é esse aqui. Qual é, gente? Guarde a sua casa. Mas antes de ler o que está escrito aqui, eu quero colocar para você, põe aquele outro que fala da família. Isso, a definição do que é família. Eu pesquisei lá no Google, coloquei no Google, família, significado. Embora saibamos, mas eu coloquei aqui para você ver. Não sei se dá para você ler, dá para ler, gente? Família, substantivo feminino. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. O pai, a mãe e os filhos. Então aquela família tradicional que a gente fala, né? Mas também tem um segundo significado. Grupo de pessoas com ancestralidade comum. Ancestrais são os antigos. Também se compõe uma família. Terceira explicação, pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção, também são consideradas família. E no sentido figurado, e é esse aqui que eu gostaria que você mais prestasse atenção, que diz que família é um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. Por que eu coloquei todas essas definições? Porque eu queria que você entendesse como família, como casa, não só o primeiro lá de cima, as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, pai, mãe, filhos e parentes, mas que você entendesse como casa e família, todo lugar, todo ambiente em que você está, em que você faz parte. Ou seja, pode ser também no seu trabalho, os seus colegas de trabalho, seus funcionários, seus clientes. Pode ser também a sua sala de aula, a sua faculdade. Pode ser a igreja também, né? O lugar onde você congrega, você vem ouvir a palavra, adorar, buscar a Deus, aprender mais da palavra. Então família é um grupo de pessoas unidas por convicções. Que nós entendamos sobre isso, que família é um grupo de pessoas reunidas, não somente aqueles que são da mesma família biológica, tradicional. Amém? Volte lá o tema, por favor, Vitor. Agora vamos ler aqui no capítulo 9. E a partir do versículo 20. Deus havia anunciado o dilúvio. Deus havia instruído Noé a construir uma arca. E quem sabe quanto tempo Noé passou construindo aquela arca, gente? Mais de 100 anos. Dizem 100, mas alguns estudos falam 120. Então vamos colocar mais de 100 anos construindo aquela arca. E para Noé foi algo muito glorioso, foi um privilégio, mas também foi desafiador, porque ele teve que parar com todos os seus projetos pessoais. Durante aqueles 100 anos a família, os filhos de Noé não tiveram filhos, eles tiveram que se dedicar totalmente à construção daquela arca. Provavelmente Noé deve ter sido muito criticado também, zombado, né? Pô, você tá louco? Porque imagina você construir um barco onde não tem água, onde não tem lago, onde não tem mar. Foi onde Noé construiu, na terra. E falando que haveria uma chuva tão grande que inundaria a terra toda. Isso nunca havia acontecido. E realmente isso aconteceu. A família de Noé entrou na arca, passaram-se os dias do dilúvio, a arca desceu, Deus fez uma aliança com ele. E estava Noé e sua família já reconstruindo o mundo, quando a Bíblia diz assim, capítulo 9, versículo 20. Fiz essa pequena introdução para você entender. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. O que dá a vinha, gente? Uva. 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Repara nisso. Se pôs nu dentro de sua tenda. Olhe para mim só um instantinho, a gente vai lendo e já vai comentando sobre isso. Então imagina, gente, como é que estava o psicológico, a cabeça de Noé, tendo ficado aí mais de 100 anos construindo uma arca, tendo que ouvir muitos desaforos,
muita insatisfação por parte das pessoas e talvez até por parte da sua família, porque era um projeto muito ousado, era um sacrifício, uma renúncia muito grande. E depois de ter passado mais de 100 anos construindo a arca, em ter tido com aquele projeto de Deus, ainda ter ficado mais 40 dias lá dentro daquela arca, esperando que aquelas águas baixassem, vendo as pessoas do lado de fora boiando, milhares e milhares de corpos, de pessoas, de animais. Imagina lá dentro daquela arca como não estava o ambiente, o clima, porque ao mesmo tempo que eles estavam com aquela sensação de livramento, né? Poxa, estamos salvos. Havia também a tristeza pelas pessoas que morreram, aquele sentimento de insegurança, tipo, o que vai ser depois, quando a água baixar. Então eu acredito que a cabeça de Noé devia estar, como a gente costuma dizer, a 1000 por hora. E ele passou por tudo aquilo, a arca baixou, sentou, ele sai, oferece sacrifícios a Deus, agradece a Deus, começa a reconstruir tudo. Então eu imagino que o nível de estresse de Noé estava altíssimo. E aí ele planta uma vinha e depois de um tempo, porque não se planta hoje para colher amanhã, mas depois de um tempo ele colhe o fruto da vinha, ele produz o suco da vinha, o suco da uva que fermenta, que vira um vinho. E a Bíblia não fala antes do vinho, então provavelmente talvez nem ele devia saber como é que fala, do colateral de beber muito vinho, da embriaguez, e foi bebendo e ficando alegre, tão alegre, que a Bíblia diz que ele se despiu. De repente começou a cantar, a dançar, ficou nu, tirou a roupa. Mas a Bíblia diz, gente, que ele fez isso dentro da sua tenda. Ele fez isso, não foi no público, foi no privado. Então foi um momento de repente de descontração de Noé, foi um momento de fraqueza. Você pode julgar como foi, como você quiser. Mas foi um momento que Noé teve, em que ele ali desestressou, um momento de liberdade dele, só que ele fez isso dentro da casa dele. Aí já entra uma dica: se você quer fazer, você faz algo, se você tem fé para fazer algo, faça, mas faça no privado. As pessoas não precisam saber o que você faz. Se liberte ou não tenha, e se você tem, se liberte da necessidade de ter que expor tudo para as pessoas, porque nem tudo pode ser exposto, nem tudo que você vive pode ser falado ou exposto. Hoje com as redes sociais, tem pessoas que têm essa necessidade, né? Há quem viva disso, há quem já faça disso uma profissão, um digital influencer, um youtuber e por aí vai. Mas pessoas comuns não têm essa necessidade. Então Noé fez isso dentro da sua tenda. Até aqui você está entendendo, sim ou não? Só que no versículo 22, a Bíblia diz assim: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, o que diz a Bíblia? Fê-lo saber, vírgula. O que diz depois da vírgula na sua Bíblia? Fora. Está assim também na sua? Fê-lo saber o quê? Fora a seus 2 irmãos. Gente, olhe para mim. Pega a visão e é muito simples. O que acontece dentro, você não deve levar para fora. Isso é guardar a sua casa, a sua família. O que acontece, como a gente costuma dizer, entre 4 paredes, você não deve expor isso. E às vezes nós cometemos essa falha de ficar expondo a nudez da nossa família. Lembrando que família não são só os que estão debaixo do mesmo teto, mas família igreja, família colegas de trabalho, família companheiros de escola, faculdade, por aí vai. E nós temos, infelizmente, esse costume feio, às vezes até de uma forma inconsciente, falar do defeito dos outros.
expor a nudez dos outros. Eu sei que o ser humano por si, que tem uma natureza ruim, às vezes a língua coça de vontade de falar do erro do outro, do que o outro fez ou deixou de fazer. Então a Bíblia diz que Cã, quando viu a nudez do pai, e lembrando que o pai estava onde, gente? Dentro da sua tenda. Ele viu e levou para fora. Então essa palavra de hoje, guarde a sua casa, ela veio num momento bem pertinente. Porque nós vivemos um tempo, uma geração em que as pessoas querem expor tudo. As pessoas não sabem ver ou ouvir certas coisas e sentir certas coisas e guardar para elas. Elas querem expor. E eu quero já deixar aqui claro que você tem todo o direito de não gostar, de não estar satisfeito com a atitude, o comportamento desse ou daquele. Isso é um direito seu. O que você não tem direito, o que você não pode, o que nós não podemos, é expor essa insatisfação para os outros. É transmitir para os de fora a insatisfação que você tem com os de dentro. Não tem problema nenhum. Cã deve ter achado um absurdo. Cã deve ter achado vergonhoso o pai dele ter bebido tanto vinho, ter ficado bêbado e ter ficado nu. E está tudo certo para Cã ter ficado insatisfeito, escandalizado com o pai. Mas isso não dava para Cã o direito dele sair contando para os outros. Você é casado, você tem o seu marido. Você não é obrigada a aceitar, concordar com tudo que ele faz. A senhora tem todo o direito de ser insatisfeita, de não gostar da atitude dele, do comportamento, de como ele faz, de como ele fala. É um direito da senhora. A senhora está certíssima. Mas o que a senhora não pode, dona, é expor o seu marido na frente dos outros. É procurar a sua vizinha e ficar contando do problema, do defeito do seu marido para ela. É você expor o seu marido, por exemplo, numa rede social. É você ficar falando, colocando nas suas redes sociais indiretas que atinjam pessoas ou o seu marido. Você ficar contando às vezes até para a própria família. Quantas mulheres que se casaram, mas ainda não cortaram o cordão umbilical com seus pais, ou mais propriamente dizendo com a mãe, né? Desde que você faça isso com sabedoria. Ah, pastor, então eu sou casado, eu não posso conversar com a minha mãe sobre uma dificuldade do meu casamento? Não só pode, como em se tratando de mãe, você deve. Quando eu falo para você não expor, não é para você não procurar ajuda, porque às vezes você faz isso com uma boa intenção. Então você procura um pastor, você procura uma pastora, você procura a sua mãe, você procura a sua avó, ou tem algumas pessoas que foram abençoadas com amigos íntimos e que tem sabedoria, que tem maturidade para te ajudar. Então você procura, você pede um aconselhamento, não tem problema nenhum. E eu creio, gente, que vocês têm maturidade para entender o que eu quero dizer aqui, sim ou não? Vocês têm noção do limite, até onde você pode chegar e da forma, qual é a abordagem que você deve usar para falar esse tipo de coisa. Às vezes a mulher acaba expondo o marido, tirando a autoridade do marido. Ah, meu marido não é como eu gostaria que fosse, eu queria que ele fosse mais assim. Então você tem que conversar com ele dentro de casa. E entender, mulher, que dificilmente o teu marido vai mudar de temperamento. Ele pode se reeducar, ele pode aprender, ele pode se alinhar, se adaptar, mas esse temperamento dele não muda, é uma coisa que ele nasceu, cresceu e viveu assim. Se ele é mais pacato, ele pode até ser um pouco mais agressivo no sentido de fazer as coisas, de tomar posição, atitude, mas ele não vai mudar o jeito pacato dele. Se ele é mais impulsivo, agressivo, mais dinâmico, ele pode até acalmar um pouco, mas ele não vai perder o dinamismo dele, porque isso está dentro dele. O Espírito Santo, quando vem até a gente, isso vale para a igreja agora, ele não vem para eliminar a nossa humanidade, mas para nos ensinar a lidar com ela.
Posso ouvir um amém? Vou repetir, o Espírito Santo, quando age em nós, ele não vem para eliminar a nossa humanidade, mas para nos apontar os nossos erros e ajudar-nos a lidar com essas falhas, com esses defeitos. O Espírito Santo age assim, por isso que a Bíblia fala dos frutos do Espírito: amor, mansidão, longanimidade, por aí vai, bondade, coisa e tal. Então ele vem para acrescentar o que falta e ele vem para diminuir o que está em excesso. A mesma coisa vale também, falando de mulheres, agora falando de homens. Quantos são os homens que às vezes acabam expondo também a sua esposa, chamando a atenção da esposa na frente dos outros, falando mal da comida da mulher para a mãe. Pensa que essas coisinhas menores ainda a gente tira de letra. Eu queria, minha esposa não faz um feijão que nem a minha mãe fazia. Pois é. Eu gosto tanto da comida da minha mãe. Às vezes ela não faz um feijão igual o da sua mãe, mas às vezes a sua mãe também não faz um arroz que nem tua mulher. Tem coisa que a tua mulher tem uma mão melhor do que a mãe para fazer. Não é verdade, gente? E às vezes o marido expõe: a minha mulher não me ajuda, a minha mulher isso, a minha mulher aquilo. Às vezes quando tem reunião de família ou de amigos, tem maridos que gostam de diminuir a própria esposa, de rebaixar a própria esposa diante de amigos e família. Você não deve rebaixar a sua mulher de jeito nenhum. Como também você não pode exaltar demais, porque aí você está dando ouro para o bandido. Aí você está balançando o peixe na frente do gato. É ou não é? Ou do lobo, né? Não fale mal, mas também não fale muito. Isso vale para mulher também, né? Mulher, não fale mal do teu marido, mas também não fale muito bem não. Porque tem umas amigas, as amigas, né? Que às vezes fica de olho. Ai, meu marido é um pão, cuidado que o pão fica duro, mofa, hein? Fica falando muito do pão não, que ele mofa rapidinho. Ai, meu marido é um príncipe, fica falando muito não, que ele vira um sapo do dia para a noite, mulher. A inveja come solto. Quando eu falo marido e mulher, isso vale para noivos e noivas, namorados e namoradas. Amém, gente? Relacionamentos afetivos. Não exponha o defeito dos outros. Pare com isso. Se alguém está fazendo isso, pare com isso imediatamente, gente. Pare com isso imediatamente. Quando eu falo pare, eu sei que eu, a minha esposa, você, teu marido, tua esposa, teus filhos, fulano, ciclano, beltrano, nós em algum momento vamos cometer essa falha. Nós não conseguiremos ser perfeitos o tempo todo. Mas quando você se pegar fazendo isso, conta uma piada, faz uma brincadeira e desconstrói aquilo. Quando você perceber que expus meu marido, expus minha esposa, expus meu filho. Às vezes tem pai que expõe os filhos. Meu filho não presta. Meu filho, desculpa a expressão, é um vagabundo. Minha filha não quer fazer nada. Meu filho isso, minha filha aquilo, não me ajuda, isso, aquilo. Isso são coisas que a senhora, o senhor tem que administrar em casa. Entender a mentalidade dos seus filhos. Entender o tempo, a geração em que nós vivemos. Não tem como, principalmente para os pais que têm um pouco mais de idade, os pais mais antigos, mais tradicionais, entender essa geração, como que eles funcionam, como que eles trabalham, a maneira como eles pensam, o tipo de temperamento que eles têm. Amém, gente? Procure entender. Meu filho, por exemplo, a gente às vezes, nós que somos tradicionais, conservadores, às vezes exageradamente fala: nossa, um menino não sai do computador, não sai do celular, ai que vagabundo. Não, a geração de hoje é assim. Só peça a Deus direção para o senhor que é pai, para a senhora que é mãe, conduzir ele no celular, no computador, a fazer coisas produtivas. Você viu o que essa pandemia trouxe?
o tanto de chamado home office. O que é home office? Escritório em casa. E agora? E aqueles que falavam assim, tá vendo? Fica em casa o dia inteiro. Agora tem gente que tem que ficar em casa o dia inteiro, trabalhando em casa o dia inteiro e ganhando dinheiro o dia inteiro. A pandemia, por exemplo, veio para nos ensinar muitas coisas. Posso ouvir um amém, gente? Quem está entendendo? Então nós temos que aprender a fazer a leitura dos nossos parentes, das pessoas da nossa casa de forma geral, e guardá-los, protegê-los, instruí-los, e não expor os defeitos, as dificuldades, as deficiências. Hoje eu estava pensando até nos jovens aqui da igreja. Você vê, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, e eles estão aqui de testemunha. Eu pegava no pé deles, pô, você tem que fazer alguma coisa. Não consigo emprego, não consigo emprego. Eu falava, vai vender alguma coisa na rua, vai fazer alguma coisa. Porque o pensamento antigo era assim. E aí hoje eu estava fazendo uma análise deles. A maioria deles aqui, minha filha Gabi, aí tem o Mátio, que é pastor nosso, o Juan, a Mica, o pessoal que vocês conhecem. Hoje eles estão tudo na internet, trabalhando, ganhando dinheiro, prosperando. Então se eu ficar aqui, tipo, vagabundo, não trabalho, isso aqui... Não. Nós cometemos erros por às vezes não ter essa empatia, não procurar entender, não ter uma visão ampla das coisas. E isso eu falo com o maior motivo de orgulho. Hoje eles ficam praticamente o dia todo em casa, mas estão fazendo um trabalho, estão correndo atrás dos seus objetivos, estão aí no mundo virtual, trabalhando com essas ferramentas, e o mundo caminha para isso, amém, gente? Então, se você que é pai e mãe, pare de expor seus filhos. Os filhos, pare de reclamar também dos seus pais, entenda eles, porque os jovens querem que os pais os entendam. Mas é preciso também que os jovens entendam seus pais, a mente dos pais, porque eles são conservadores, tradicionais. Eu, embora tenha uma cabeça aberta, fale bastante de coisas atuais, eu sou conservador, sou mais ferro e fogo na questão disciplinar, né? Organização de igreja, essas coisas, responsabilidade, seriedade. Mas nós temos um tipo de mentalidade que, se a gente não trabalhar, se a gente não crescer, gente acaba ferindo quem a gente ama, sem perceber. E aí aqueles que amam a gente ficam bloqueados com a gente. E a gente fala assim, poxa, mas eu falei uma coisa para ajudar, ele ficou com raiva de mim. Sim, às vezes a questão não é o que você fala, é como você fala. É a maneira como você está falando. Entende, sim ou não? Porque ninguém tem o mesmo temperamento que o seu. Por exemplo, eu tenho a minha forma de pregar, agressiva, dinâmica. Grita, às vezes dá uns berros. Toma vergonha, pô! Pelo amor de Deus! Para quem é assim, para quem tem um pensamento desse, faz o quê? Fala, Deus! Fala, pastor, mete o pau! E quem tem um temperamento diferente? Ele pensa como? Nossa, que grosseria! Nossa, para que falar desse jeito? Porque o temperamento de quem fala não é o mesmo de quem recebe. Quem está entendendo? E aí, eu tenho um temperamento agressivo, e a Vanessa tem um temperamento mais tranquilo. Aí eu falo, perturbada, não aceito. Não, é que ela entende de outro jeito. Então há que se ter essa empatia e não expor. Aí eu não posso cobrar que a Vanessa tenha o mesmo comportamento, a mesma receptividade que a Aline tem. Um exemplo. Porque a Vanessa tem um temperamento, a Aline tem outro. Então eu não posso chegar para a Aline e falar, nossa, Aline, a Vanessa, nossa, perturbada. E não posso chegar para a Vanessa e falar assim, nossa, Vanessa, a Aline não presta. Porque cada pessoa é um mapa. Diga assim, mapa. Você já viu mapa igual, território igual? Não existe. Cada território, cada cidade, cada estado, cada país. Dá uma olhada no globo.
no mapa mundi, vê se tem um país com as mesmas medidas, o mesmo. Não tem. Cada pessoa é um território diferente. E às vezes, por não entender isso, a gente acaba expondo os outros. Isso é feio, gente. Repito, gente. Eu, você, nós temos direito. Isso é uma questão pessoal, né? De estar e ficar insatisfeito com as pessoas. O marido, a esposa, os filhos, os pais, os parentes, os colegas de escola, os funcionários no trabalho, os colegas de trabalho, tem todo o direito. Mas olhe para mim, não transmita a sua insatisfação para os outros. E às vezes, você nem precisa, como é que eu falo? Você nem precisa esclarecer, você nem precisa falar tudo. Às vezes um tipo de reação sua já dá a entender. Como diz, para um bom entendedor, um pingo é. E aí, fulano, e o ciclano? Você já sabe, né? Você não falou nada, mas também nem precisa. E aí, você está triste, está chateado com o fulano, com o beltrano? Não vou nem falar nada. Você já sabe. Só Deus. Além de você não estar insatisfeito com o fulano, você vai fazer o ciclano também ficar insatisfeito de graça. Quem está entendendo a palavra? Guarde a sua casa. Olhe para quem está do seu lado e fala isso para ela. Fala, guarde sua casa. Fala com carinho, fala com temor, com amor. Fala, guarde sua casa. Gente, guarde os seus. Guarde aqueles que estão próximos de você. Guarde aqueles que Deus deu para você. Teu marido não é e não vai ser perfeito. Tua esposa não é e não vai ser perfeita. Teus filhos não são e não serão perfeitos. Quando eu falo perfeitos, é no temperamento, no comportamento. Seus colegas de trabalho não são perfeitos. A igreja não é composta de pessoas perfeitas, é justamente o contrário. É um grupo, é uma reunião de pessoas imperfeitas, mas tentando melhorar. Diga glória a Deus. Que nós entendamos isso. Eu sei que não é fácil, você fica irritado, triste, decepcionado, chateado. Às vezes vem os impulsos, você quer falar, quer xingar, quer brigar, quer isso, quer soltar os cachorros como a gente fala. Mas dê 10 segundos, 20 segundos de reflexão. Quando você for atingido, for atacado por alguém, ao invés de você olhar para aquilo que aquela pessoa está falando, viaje para dentro de você um pouquinho, olhe para dentro de você e busque dentro de você. Você vai encontrar, porque Deus está aí dentro. Posso ouvir um amém? Deus está aí dentro de você. Você vai encontrar dentro de você, no espírito que você tem dentro de você, que é o de Deus, uma solução de paz, uma solução amigável para a questão. E às vezes a solução que você vai encontrar para aquela afronta, para aquele ataque, é o silêncio. Às vezes é melhor não falar nada do que falar besteira. Sim ou não, gente? Não seja como o Cã, que foi lá, viu o erro do pai e levou para fora. Não exponha. Não exponha. Eu queria que vocês aqui, e quem está na transmissão, eu, pastor, todos nós, tomássemos esse propósito a partir de agora. Aí se eu fiz isso, se para quem você agiu assim, ficou ferido, chateado, magoado, vai na pessoa, pede perdão, pede desculpa. Assuma o seu erro, seja humilde. E se não for o caso, não precisa falar. Apenas mude o seu comportamento e ela vai entender que você teve um momento de fraqueza, que você errou, mas que você está arrependido e você quer guardar aquela pessoa, que você ama ela em Cristo. Diga glória a Deus, gente. Que nós tomemos esse problema, mas de coração mesmo, gente. De coração mesmo. Que nós guardemos as pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa rua, nossos vizinhos. Ah, mas os outros não fazem isso comigo. Aí é outra questão. Faça com eles. É só assim que nós, como igreja, vamos mudar o mundo. Vamos melhorar este mundo. Porque nós não somos como eles são. Melhores? Não, diferentes.
Isso é olhar para Jesus, é agir como ele agia. Só que a Bíblia diz, para encerrarmos aqui a mensagem de hoje, no versículo 22, lendo novamente: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. 23, então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, olha isso, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Diga amém, gente. Então que Deus nos abençoe com muitos Sem e Jafés no nosso caminho, porque para cada um fofoqueiro Deus manda 2 para guardar. E pegou a visão ou não? Que para cada um que te expor, Deus envie 2 para te proteger. Que para cada um que falar mal de você, que Deus mande 2 para falar bem, para guardar você. E você vê, esses 2, eles já sabiam que o pai estava nu, porque o outro filho tinha contado, né? Mas mesmo sabendo, eles preferiram não olhar. Andaram de costas, gente, com o rosto desviado, com a capa na mão, para jogar em cima do pai. Olha que legal. Mas a Bíblia diz que nada em oculto que não seja revelado. Deixa Deus revelar o que Ele quiser revelar. Eu, como pregador da palavra, a gente como cristão, a gente não é conivente com o erro, mas a gente zela pela vida dos irmãos. Não é porque eu vi a dona Odete, um exemplo, fazendo uma coisa errada, então ela tem que ser exposta, Não, gente. Quando Jesus viu a mulher que foi exposta, a que foi pega em adultério, a Bíblia diz que todo mundo estava olhando para ela. Todo mundo estava com pedra na mão para jogar nela. Alguém aqui sabe me dizer para onde Jesus estava olhando? Para o chão. Escrevendo com o dedo aonde? Aquilo não era só uma coisa... a Bíblia diz que ele estava escrevendo na orelha. Não. A Bíblia diz que Jesus estava olhando para o chão, escrevendo com o seu dedo na areia. E aí eu peço para que vocês que leem a Bíblia tenham um pouco mais de profundidade nas coisas que está escrito na Bíblia, porque diferente de um livro comum que a gente lê, eles são muito pragmáticos, né? Pau é pau, pedra é pedra. Mas a Bíblia é um livro fantástico, é um livro vivo. Então onde está pedra não é só pedra, onde está escrito pau não é só pau, onde está escrito mar não é só mar, é uma infinidade de coisas. Por isso que a gente tem que sempre, na hora de interpretarmos a palavra, sempre ter um equilíbrio. Não dá para cravarmos algo. Tem coisas que são muito didáticas e não tem como, é aquilo. Mas existem passagens na Bíblia que existe um mar de interpretação, e a gente tem que ter flexibilidade e equilíbrio, né? Então eu entendo que quando Jesus estava ali, ele sabia de tudo que estava acontecendo com aquela mulher. Sabia ou não sabia? Da vergonha que ela já não estava passando. Meu Deus, flagrante adultério. Quer dizer, vai saber se a mulher estava nua, vai saber se ela estava enrolada só num lençol, num pano, todo mundo olhando para ela. Pensa, gente. Mas o que ela fez foi errado, sim. Mas por mais errado, por maior que tenha sido o erro, por mais grave que tenha sido o erro dela, poxa, a vergonha dela foi muito grande. E aí Jesus está lá, todo mundo olhando para ela e Jesus olhando para o chão. Que legal isso, né? Jesus estava agindo como os filhos de Noé, Sem e Jafé, que viraram o rosto, não olharam para a nudez do pai. Poxa, gente, vamos ter esse sentimento. Isso não anula o seu posicionamento, tá? Porque às vezes você diz assim, mas então tem que ficar calado diante daquilo que eu vejo errado. Tem coisas que você deve se posicionar, sim, mas existem coisas que você vai ver, que vai expor, que vai escandalizar. Deixa de lado.
Por exemplo, na igreja existem escândalos. Existe, no campo ministerial existe, mas não cabe a mim ficar expondo isso. Se é algo no âmbito criminal, como acontece, tudo bem. Então que se contacte as autoridades, que se tome as providências, que seja resolvida a causa, mas vamos guardar, gente. Vou fazer um... Não vou fazer, não. Não vou fazer. Eu vou fazer um pedido para você. Em meu nome, em nome de toda a igreja do Ministério de Cristo. Para quem está em casa também. Posso fazer? Nos guarde. Guarde os pastores. Guarde os obreiros. Guarde os membros. Por quê? Porque eu vou errar. Os pastores vão errar. Os obreiros vão errar. Vocês vão errar. Vocês vão tropeçar em alguém e não vai pedir desculpa alguma vez. Você vai passar por alguém e não vai dar paz algum dia. Você vai falar alguma besteira que não devia falar. Nos guarde quando isso acontecer. Diga glória a Deus, gente. Agora é claro, não empreste seus ouvidos a todo mundo que reclama de alguém para você. Porque, entenda, sempre haverão os insatisfeitos. E até onde eu sei, na igreja não tem ouvidoria. Em toda igreja tem um insatisfeito. Em toda escola tem, em toda empresa tem, em toda casa sempre vai ter um insatisfeito. Sempre. Então sempre vai ter alguém reclamando. Sempre vai ter alguém reclamando de mim. Vai ou não vai? Vai não, né, gente? Olha que benção vocês. Ninguém reclama. Poxa, essa igreja é uma benção, gente. Eu estou emocionado aqui. Chega, arrepiou. Há quem reclame que a reunião acabou cedo. Há quem reclame que a reunião acabou tarde. Há quem reclame do louvor que não cantou. Há quem reclame do ventilador que está ligado. Há quem reclame que o ventilador não está ligado. Há quem reclame há quem reclame de tudo. Sempre haverão os insatisfeitos. Aí perturbados. Não, está tudo certo. Repito, todo mundo tem o direito de ficar. Só que se você expor isso, daqui a pouco não tem mais nada. Não tem igreja, não tem escola, não tem empresa, porque todo mundo vai parar. Sim ou não? Ele diz, 24: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera, lê para mim, o filho mais moço. Geralmente é sempre o barriga verde. Geralmente é sempre, mas escute, ei, você está falando, pastor, os mais novinhos. Não, estou falando de idade não, eu estou falando de inexperiência. Eu estou falando de imaturidade. A Bíblia está falando do filho mais novo, mas interpretando, traduzindo, trazendo para a mensagem de hoje, está falando do inexperiente. Porque há quem tenha 30, 40, 50 anos, mas ele age como se tivesse 12. Sim ou não? E às vezes tem um de 12, de 14, de 15, mas que às vezes tem uma experiência de quem tem 30, 40. Não dá para julgar maturidade por idade, gente. Então sempre vai ser o inexperiente, o imaturo espiritualmente e emocionalmente que vai expor. Sempre vai ser ele que vai jogar a caca no ventilador. Sempre vai ser, você pode perceber, porque quem tem maturidade, experiência, que vê a coisa, que vê o furdunço, que vê o circo pegando fogo, o que o maduro faz? O que o experiente faz? Opa. Não, porque está aquele furdunço, não, porque olha, porque não sei o que. O maduro vem, vai cuidar da sua vida, vamos resolver aqui, acabou. Jesus, né? Quem não tem pecado, atire. Aí eles olharam e falaram assim, nem sabe brincar. Soltaram a pedra e foram embora. Experiência, maturidade. Nós somos agentes da paz, gente. Essa é uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão a terra, está escrito.
Deus é de paz. Deus não é de confusão. O filho mais novo, o imaturo, que ficou insatisfeito, ficou escandalizado e foi lá, o pai está pelado. Acredito que os outros dois devem ter falado, cala a boca, rapaz. Um moleque, seu barriga velho, fica quieto, é nosso pai, meu. Não, mas ele... Vamos guardar ele. Guarda ele. Então, independente da sua idade, independente do tempo de casado que você tenha, independente da idade dos seus filhos ou dos seus pais, independente de quantas pessoas e de como são as pessoas ao seu redor, tenha sempre maturidade. Não polemize, não potencialize, que é o não fazer tempestade, o quê? Pega uma coisa, tem gente que faz que apaga um incêndio, e tem outros que faz de uma faísca um incêndio. Eu quero deixar uma pergunta para a igreja, para quem está aqui, quem está na transmissão. Você é qual dos filhos? Você é o que expôs, ou você é como os dois que guardou a casa? Não fale não. Haja como. É melhor. Eu sou o que guarda. Aí acaba o culto, você vai lá no irmão. Ei, você viu o fulano? Ô cão. Pior que o nome do sujeito é cão, né? Aqui diz cão, mas tem Bíblia que é cão mesmo, né? Não sei se é... Bom, das duas formas não é legal. O cão. Se é o cão, o cachorro, menos mal. Mas se é o cão, cramunha, piorou. Mas o nome já... Sem, Jafé. Aí, ó. Um tem o nome de Sem, o outro Jafé. Sem e Jafé. O outro é o cão. Então sempre vai existir. Tá vendo vocês como são ruins? Vocês não prestam, não. Sempre vai ter um cão no meio, gente. Pergunta para quem está ao seu lado: você vai ser o cão? Ou vai ser o Jafé? Que Deus guarde a sua família, que aquilo que você não conseguir fazer, Deus faça. Amém, gente? Que Deus proteja a tua casa dos faladores, dos invejosos, dos críticos. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê habilidade para lidar com toda e qualquer situação. Diga glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus bem forte, gente. Bem forte, igreja. Você que está aí no YouTube, diga aí, escreve aí: guarde a sua casa.